Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falaremos de ataques extrafísicos, ou seja, ataques energéticos, espirituais. Quais motivos você está dando para sofrer esse tipo de pressão? E quem vai falar com a gente hoje é a Nancy Trevelato, que foi lá no Paranormal. Então, não vi ainda, tô curioso, vem comigo. Queria só fazer um complemento aqui, porque o guru citou dois fenômenos que ocorreram aqui no estúdio. Então, primeiro, que é um copo que explodiu, um copo que tinha água e ele explodiu. E o outro foi um copo com sal que a gente colocou atrás da porta, que também ele explodiu como se fosse um vulcão, assim, ó. Né? Fez uma... parece que montou uma mandala de sal em volta do copo. Nesses dois casos, eu acho que se trata de acúmulos de energia. Não necessariamente é um espírito que está manipulando. Acho que é uma energia que acumulou, que concentrou demais nesses elementos, né, cristalinos que absorvem e conduzem energia, e aí concentrou muita energia e aí acabou explodindo, não é? No caso que eu vi objetos mesmo se movimentando e a gente ouviu vozes que nos acordaram. Então a gente estava em duas pessoas. E o que é interessante também desse episódio, que acho que é legal você comentar, é que logo depois que a gente viu os objetos se movimentarem, a gente meio que olhou um pro outro e desmaiou de novo, voltou a dormir. Imediatamente, quase. Imediatamente. E como é que foi o sono depois? Normal? Então, não lembram normal. de nada? Foi normal. Não lembram de nada ou foi normal? Não, a gente não teve nenhuma lembrança de nenhum sonho. Nem de nada ter acontecido, entendo. Não, mas a gente acordou. Acordaram bem. Quando a gente acordou de manhã, a gente falou, cara, o que aconteceu de noite? Vocês abriram os olhos, viram o negócio e voltaram. E aí ele perguntou pra mim, cara, a gente viu o que a gente viu? Nelson, o que você ouviu? Eu ouvi voz na noite, você ouviu também. Você viu os objetos caindo aqui, desculpa, Guru. Você viu os objetos caindo aqui da mesinha de centro? Eu vi, estavam no chão. Aí então falou, então aconteceu. Claro. Mas o que aconteceu? Claro, que vocês até ficaram em dúvida. Aconteceu mesmo? Como tinha testemunhas. Nós éramos dois. É como se eu e o Guru, a gente fosse fazer um show espiritual em alguma cidade, a gente ficar num hotel e aí acontece esse fenômeno lá. Por isso que aqui realmente, por exemplo, se a pessoa está dando um curso, ou vocês que estão com um trabalho desse tipo, às vezes tem mesmo uma panela de pressão de energia, tanta energia acumulada que tem que estourar para algum lado. E isso aí ninguém deve ter receio nem medo disso. E nem deve ter receio ou medo de poltergeist. O que deveria sim fazer o que está por detrás. Por que a predisposição para que isso aconteça? É a minha casa que está sem um trabalho energético adequado? Sou eu que estou dando margem a isso? É alguém que mora comigo? E quando é a própria pessoa, tudo bem. Quando é alguém que mora com ela, é mais difícil. Porque às vezes, como é que você faz o outro mudar, né? Eu quando vivi em Londres, morei numa casa. Uma casa não, era um edifício. Só que era um edifício de 5 andares, que era muito luxuoso. Daqueles que, na época da realeza, alguém morava no andar lá de cima, depois embaixo era a cozinha, depois embaixo era estar, e os empregados ficavam no porão. Tipo o Dalton Abbey, mas não uma casa daquele tamanho, né? Era uma coisinha, mas para mostrar mais ou menos como é que era a noção. E os empregados todos ficavam no basement, para baixo do nível do chão. E quando estávamos lá, eu estava com Wagner Alegrete, que era meu companheiro na época, e nós começamos a trabalhar com energia para melhorar um pouco o ambiente. Onde a gente morava... Nossa, vocês não estão mais juntos? Olha, fazem mais de 10 anos que eu não falo com eles. Logo que eles romperam com o grupo do Valdo lá, eu falei uma única vez, logo depois do rompimento, e nunca mais. E, poxa, nem sabia que eles não estavam mais juntos e tal. Mas, enfim, a história deles também com o grupo do Valdo daria um filme, nem uma novela. Dava aula, era tudo joinha, limpinho, não tinha acontecido nada. Mas, na escada, quando a gente ia descer e subir a escada, dava aquela sensação que ia ter um acidente, ficava aquele negócio. Nós falamos, não, porque aqui nós não podemos deixar que aconteça nada com ninguém. Então começamos a trabalhar com energia e chegamos no porão, onde nós vimos que era onde estava, gente, coalhado. Era tipo assim, dezenas de consciências lá, não imagino que todas trabalharam ali, porque estavam ali não sei, era ruim. Então o que lá em cima era tudo agradável e bom, lá no porão era terrível. Só que depois, com o passar do tempo,
nós começamos a fazer trabalhos de energia mais fortes. Dávamos aula e começou a fazer uma limpeza maior. E eles ficaram bravos. Então, que tipo de coisa que acontecia? Eu já ia dormir já esperando o que ia acontecer. E se eu fosse trabalhar com energia, tinha objeto que movia, coisa que caía. Às vezes é uma explosão que não veio de lugar nenhum, nem aconteceu nada, é aquele barulho. Mas o que começou a acontecer ali foi uma coisa muito estranha, que eu vi em filmes, mas eu nunca tinha visto na realidade. Que é um barulho, como se fosse... Sabe quando você vê filme de terror, que tá aquele barulho que faz... Vum, blá, 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 Falando em barulhos, o vizinho aqui resolveu colocar uma furadeira hoje. Então se ouvir algum barulho aí, não é fenômeno, tá? É o meu caro aqui que tá, infelizmente, ligando aqui. Mas vamos lá. Nela batendo e tempestade lá fora. Mas eu estou na sala da minha casa, assistindo televisão, acordadíssima, e aquele barulho está ali presente sem nada que justifique, sem nada para poder explicar o que está acontecendo. E depois, pessoas caminhando em cima, que não era um andar, né? Era só entre o forro e o telhado. Nheque, nheque de passos. Até que aquilo limpou, foi tempo. Só que assim, meu ponto aqui era, o mover, o trabalhar, foi fazendo uma limpeza e começou a fazer com que aquelas consciências que estavam tudo ali, aqueles espíritos que estavam todos no porão, começassem a, como é que eu vou dizer, vir ver o que estava acontecendo. Ficaram ali curiosos. Foi ruim? Não. Tivemos algum acidente? Não tivemos acidente nenhum. Tínhamos pesadelo? Não. Se aproximavam para perturbar? Não. Mas esse tipo de coisa acontecia. E com o tempo, foi limpando, até que foram embora. Porque muitas pessoas, elas ficam com medo de fazer qualquer coisa e incomodar quem está ali do outro lado. Se eu for, por exemplo, trabalhar numa limpeza da minha casa, será que se tiver algum espírito aqui vai achar ruim e vai vir contra mim? O que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte, se você pensar assim, se você se comportar assim, você está lascado, lascadíssimo, porque já descobriram qual é seu ponto fraco e vão de verdade fazer chantagem e pressão sobre você, você nunca mais vai ter liberdade. Nunca, jamais uma pessoa deve dar um passo para trás na sua autonomia, na sua capacidade de ser o dono do seu próprio lar, na sua capacidade de ser o dono da sua própria energia, do seu corpo, que ninguém invada seu corpo. A pessoa não pode abrir mão disso. Se ela afinar por medinho, é igual máfia. Você afinou, aceitou uma coisinha da máfia, no dia seguinte você vai aceitar mais, e cada dia você está mais enrolado, vão ter mais arma para te fazer chantagem, conhecem você mais para te pressionar. Olha, o que ela está falando é seríssimo e assim, com os assediadores, quer dizer, com os seres extrafísicos doentios, o que ela falou assim pega isso para você. Afinar por medo, realmente, essa mentalidade, quando eles percebem que há algum tipo de sugestão, que você está fraco nesse ponto, aí é que acontece tudo e mais um pouco para você não fazer. Isso é de uma seriedade assim profunda, profunda. Com seres extrafísicos, não tenha receio. Se começar a voltar, a regredir, sabe, dar passos para trás, esquece. Realmente você está lascado. Concordo, sim, 100% nisso que ela falou. Em algum momento, esse loop tem que ser cortado. E tem que ser cortado com a pessoa pensando, eu sou o dono da minha energia. E eu posso e tenho o direito a viver uma vida normal com energias saudáveis. Mas não nos ensinam isso. A maioria das vezes a gente é ensinado que alguém tem que dizer que a gente é bom para poder merecer ter energia boa. Gente, quem está interessado em melhorar, merece melhorar. Não interessa mais nada. Se a pessoa algum dia cometeu algum erro, ela está interessada em melhorar. Todo o universo vai confluir para que ela possa melhorar. Se a culpa vem de dentro e se fica as pessoas falando e ela pensando, e aonde eu vou, e vou estar com energia ruim, ela não consegue a força dentro dela. As pessoas têm que conhecer a sua força antes de conhecer a sua fraqueza. E quando eu converso com as pessoas, por exemplo, numa sessão individual ou num curso que as pessoas estão fazendo uma pergunta, e elas trazem para mim questionamentos, eu vejo que elas estão
valorizando mais os seus pontos deficientes e conhecem muito mais as suas debilidades do que suas forças. E se você falar para ela, faz uma lista de quem você é, a maioria vai fazer só uma lista das coisas que ela não acha que não é boa, né? Porque às vezes é e acha que não é. Então é muito importante esclarecer isso. E nos trabalhos que eu faço individuais com as pessoas, quando eu consigo aprofundar mais energia, uma sessão longa ou alguns dias de trabalho, eu quero deixar aqui um depoimento que é incrível. Já teve pessoas que chegaram e falaram assim, olha, eu não sinto nada de energia, eu sou incapaz de sentir energia. Falo, mas você não sente. Então tá, então vamos treinar. Quando eu vou treinar com a pessoa ela sente energia. Só que ela quer sentir o que o outro falou para ela que ela tem que sentir. Ela quer sentir a descrição que ela ouviu de uma pessoa que veio, deu uma entrevista e contou uma experiência bacana. Mas cada um tem uma maneira de sentir. E eu muitas vezes consegui ver pessoas que sentiam zero, começaram a identificar qual era para ela o sinal de algo energético acontecendo, e elas se tornaram não simplesmente pessoas sensíveis, pessoas com grande capacidade de distinguir energia. Portanto, é possível aprender e desenvolver, é possível. E as pessoas têm que confiar nelas próprias. Não o outro falar, né? Que Exato. Foi o que você falou, porque as pessoas ficam esperando chegar o guru da montanha, o guru do Himalaia, pode confiar. Mas o guru da... E a pessoa, será que eu tô louca? Ué, o mundo é cheio de possibilidades, não é assim? E se isso for loucura, eu quero ser louco, então, porque isso existe, né? Exato. Então, eu vou pedir pro Gabriel rodar o dia que aconteceu o efeito poltergeist aqui no estúdio. Olha que legal. Opa. Dá pra ver. Aqui no estúdio do Paranormal, aí vocês vão comentar, olha só. Filma isso aqui, Gabriel. Olha isso aqui, ó. Absolutamente do nada, a taça explodiu, e aí caiu água. Vejam aqui, ó, vocês podem perceber, tá vendo que tá molhado aqui, ó, onde fica o convidado, tá molhado, né? Então, postem aí nos comentários o que vocês acham que aconteceu. Mas tava só eu e o Gabriel no estúdio, a gente tava longe, a gente só... Foi um efeito espiritual. Acho que foi um espírito ali afinizado com a Insider, né? Brincadeiras à parte, isso é um fenômeno de efeito físico, com certeza. Então, você que é médium, você que tem alguma mediunidade, poste aí que eu quero saber. Aqui tá a cena, ó. Pode filmar lá. E aqui você vai ouvindo a minha voz se vocês sentem alguma coisa. Cara, a taça simplesmente do nada, ela explodiu com água dentro e vazou tudo aí. Essa é a história que aconteceu aqui no cenário do Paranormal. Então foi aí o que aconteceu ali, a gente gravou, eu postei no Instagram, e que é que essa cara aí meio assustada, que eu acho que é o que acontece, né? Tinha acabado de explodir e a gente fica pensando, né? Apesar de eu Ale, a gente tá aqui mais de 600 programas, eu acho 3 anos e meio, tudo é sempre uma surpresa no mundo espiritual, né? É. Então eu acho que cabe... além de você já ter dado essa questão toda das pessoas confiarem nelas, na própria energia, né? E não ficar terceirizando para um pastor, para um padre, para um médium que seja. O que você sente é muito importante, mas existem formas de proteção desses fenômenos, algo que você acha que dê para fazer, que melhore para evitar, porque 99% desses efeitos são assustadores, né? São assustadores porque justamente a gente se sente impotente, né? Tem algo acontecendo que não tem nada que eu possa fazer aqui na vida física e ele está me afetando na vida física. Eu acho que a sensação de impotência é que é assustador. E, obviamente, quando a gente fala de poltergeist, até pela questão arquetípica da palavra, a gente pensa nas coisas negativas e existem coisas também positivas, mas é muito menos. O que dá para fazer para se proteger? Antes de continuar, eu queria te perguntar, por que não ter experiências extraordinárias?
Tem aqui ele que é um especialista, Alexandre Pereira. O meu nome é Alexandre Pereira, eu sou professor e escritor. Eu sempre fui interessado por temas transcendentes. Então entender a vida após a morte, as experiências fora do corpo, elas são um processo natural do ser humano. Estão abertas as inscrições da nova turma ao vivo do curso EFC, Experiência Fora do Corpo. E nós temos duas modalidades. Temos a modalidade gravado, onde você se inscreve agora e recebe as 15 aulas todas para que você assista no seu ritmo, ou temos o módulo ao vivo, onde você assiste comigo 2 aulas por semana, pode fazer perguntas, inclusive temos trabalhos com energias que também são feitos ao vivo, e vai durar 2 meses e pouco. Mas o importante é que você queira ter experiências fora do seu corpo, para quem sabe reencontrar parentes, provar que existe a vida após a morte, saber de onde você veio, ampliar o autoconhecimento, se ajudar, ajudar outras pessoas, ter ideias inovadoras, enfim, são múltiplas vantagens da experiência fora do corpo. Se tiver interesse, dá uma olhada aqui no primeiro comentário desse vídeo, onde eu te mostro o link para você saber mais desse curso extraordinário. O que dá para fazer para se proteger? Eu penso que a pessoa pode e deve assumir controle total da sua própria energia. Controle total. Porque há pessoas que elas estão todo tempo precisando de alguém para ajudá-las. E eu respeito muito. Porque quando a gente está mal, né? É fácil a gente falar, é fácil. Não, é fácil para quem está ali, ó, na Torre de Marfim. Quem vive a vida, e eu vivo a vida, e quem vê o que se passa no mundo aí afora, a gente tem fases que a gente está mal, a gente está triste, a gente está sem forças. Às vezes a gente está num local que é terrível, é só coisa ruim à volta, a gente não consegue nem levantar a cabeça. Então a pessoa precisa de ajuda, tá tudo certo, é bacana reconhecer. Mas ela terceirizar a responsabilidade dela se limpar, ter autodefesa, conhecer e dominar a própria energia é muito diferente de ela recorrer a uma ajuda específica no momento específico. A maioria das pessoas o que elas querem é terceirizar. Todas as vezes que elas estão mal ou acham que estão mal, elas buscam, enfim, alguém que resolva para elas o problema. Dá para resolver? Dá, eu trabalho com energia com as pessoas e dá para ajudar sem dúvida. Quão duradouro é essa ajuda? Então eu estou falando algo aqui que é o próprio trabalho que eu faço, que muitas vezes eu trabalho com as pessoas com energia. Quão duradouro é? Se ela não entender por que aquilo acontece, e não é porque acontece, a maioria das vezes a pessoa pensa, eu estou pensando negativo, estou fazendo algo mal. Gente, tem coisa ruim que acontece para você que não tem a ver com você, não é você que produziu. A vida é multidimensional, o mundo não físico está aqui, você não é o que produz tudo de errado. Porque às vezes você vai ver, tem um gatinho que está, coitado, com uma energia ruim. O que o gatinho fez? Pode ter uma planta, uma árvore que eu já vi, que está com aquela energia ruim, e às vezes está até com obsessores grudados na árvore. O que a árvore fez? Então, não é verdade que tudo está centrado na pessoa. Um tanto sim, claro. Mas entender e assumir a responsabilidade é, em primeiro lugar, conhecer como a energia funciona. Tem que minimamente estudar. Concordo, e assim, o trabalho com as energias, inclusive também trabalho há muitas décadas com isso, especialmente o que ela faz, que é o estado vibracional, que ela fala muito da OLV, que é um meio, né? Ela qualificou a técnica para chegar no famoso estado vibracional. Dá para perceber que esse processo de terceirização é justamente quando você abre mão do seu potencial e fala, isso que ela falou, concordo também, com certeza. Mas o fato de você não terceirizar não é para ir para o outro extremo, que tudo é você. Aí que está o caminho do meio. Esse é o discernimento. Tem gente, vê se você não é assim. Tem gente que acha que tudo é espírito, tudo é ser extrafísico. Não, eu tropecei no chão, é espírito extrafísico. Eu peguei uma gripe. Não, calma. Muitas vezes é algo só físico. E que nem ela falou, pode não ter nem relação com você. Uma árvore assim assediada, uma árvore com um ser extrafísico doentio, eu basicamente nunca tinha ouvido falar, nem vi nada nesse sentido, mas animais, objetos, tudo, às vezes está num ambiente que é péssimo, que ela falou, não é culpa sua, mas está num ambiente que a energia é horrorosa. Só que nem 8, nem 80, você não é responsável por tudo, mas também você não pode dizer que nada
tem responsabilidade pessoal, a autorresponsabilidade não existe, tudo é externo, entendeu? Então é o meio termo do discernimento que a maioria das pessoas não sabe fazer e que infelizmente acaba se complicando, né? Então, mas está bem interessante, vamos lá. Porque tem pessoas que às vezes elas vão em coisas muito doidas, né? Vocês devem ter casos aí que vocês ouviram, coisas muito doidas. Vão assim, por exemplo, num retiro do não sei o quê, às vezes até em outro país, e voltam com energia muito pior do que foi. Algumas até vieram conversar comigo, depois já não dorme bem, depois tem algo que está perseguindo. Não dá para terceirizar. Portanto, o que ela pode fazer como trabalho específico? A primeira coisa é parar, voltar a atenção para ela própria, e ela tem que ter um pensamento. Eu posso melhorar e eu quero melhorar. Se ela não tem esse pensamento, ela não tem forças para voltar a atenção para ela própria, porque a maioria das pessoas só volta a atenção para os fenômenos. A gente até falou aqui, né, enquanto estava passando ali, ó, a parte da explosão. As pessoas querem testemunhar, elas querem ver, elas querem sentir. O ser humano tem isso, é a curiosidade. Claro. Só que a maioria das pessoas, o que elas prestam atenção? Ah, no dia que ela conversou com alguém e se levou como se fosse um soco no estômago. Aí ela pôs atenção naquilo. Mas ela não presta atenção que ela tem uma sensação no estômago que vem muito frequentemente em momentos específicos e que aquilo tem a ver com uma informação. É uma qualidade energética que está conectada com o chakra dela, com aquela parte do corpo dela. Essa qualidade energética permite que alguns espíritos se aproximem, outros não. O problema é quando quem se aproxima é mais ou menos e os bons ficam de fora, porque não conseguem aproximar, e acontece com muita gente. E a técnica que eu sempre falo e recomendo, há muitas técnicas, né? Muitas técnicas, e eu sempre pratico muitas técnicas, pratico com as pessoas, ensino. Se alguém quer uma técnica, que não tem efeito colateral, não vai dar problema, não vai chamar espírito ruim, não vai trazer nada para ela que já não exista, é a técnica que eu chamo de OLVE. Essa técnica é resultado de 15 anos de pesquisa meu, que é baseada na técnica que eu fiz lá quando eu tinha 25, e que eu falei, ué, cadê meu medo? Cadê aquele negócio que eu sentia? Aí eu comecei a explorar e praticar essa técnica e aprofundar. E com o tempo, eu fui vendo que tem maneiras de praticar a técnica que ela funciona legal. Funciona, tipo assim, você faz uma limpeza energética, limpou, acabou. Aquele treco foi embora. Amanhã você pode ter outro por outra razão, mas aquele foi embora. E tem também uma maneira de fazer que você só relaxa um pouquinho, te distrai, dali meia hora a coisa voltou. A pessoa quer tirar um pensamento ruim da cabeça, aí ela arranja algum artifício, daqui a pouco voltou. Então, essa técnica que eu chamo de OLVE, ela é simples, é mover energia dentro do corpo. Qual que é o nome? OLVE? OLVE, O-L-V-E. É uma sigla para Oscilação Longitudinal Voluntária de Energia. É um nome técnico porque eu fiz todo um estudo técnico. A minha esperança, sabe, Guru, em fazer esse estudo técnico, escrevi um livro de 500 páginas, uma trabalheira. A minha esperança era de criar uma base para que, no futuro, poderia ser no presente, né, mas médicos, outros cientistas pudessem estudar, averiguar, expliquei os porquês de cada coisa, porque com essa base, o meu desejo era que houvesse mais conhecimento sobre a energia de cada pessoa, porque as doenças, muitas vezes, não todas, mas muitas estão associadas à energia. Problemas mentais, depressão, problemas emocionais, dormir mal, problemas de relacionamento. A participação de energia nessas coisas, eu lamento, mas eu tenho que dizer para as pessoas, é muitíssimo maior do que você aí pensa, do que as pessoas pensam. Concordo totalmente. Olha só, o curso que ela tá, esse estado vibracional, essa OLVE, né, que chega no estado vibracional, eu fiz um curso com ela e com o Wagner na época, e foi o curso, acho que foi 2010, uma coisa assim, 2011. Foi o curso mais impactante que eu fiz entre aqueles, porque mudou o meu jogo. Antes eu fazia estado vibracional totalmente errado, sabe? Fazia aquela circulação por fora do corpo, que não desbloqueia chakras, enfim. Tem muita gente que faz um enganation aí, sabe? Acha que faz estado vibracional e não faz. E eu achava que fazia e vi depois na prática, experimentando o método que ela fala, que eles falavam, né? Que realmente, do ponto de vista teórico, eles estão certíssimos. A
partir daí eu comecei a fazer e continuo até hoje, mas são pequenos detalhes que mudam completamente a dinâmica e os efeitos. Muita gente lá do grupo do Valdo ficou bravo, né? Como se estivesse mudando a técnica, aquelas coisas de... E que se estiver mudando, qual é o problema? Não falam que é ciência, não falam que é pesquisa? Mas enfim, eles não mudaram, eles ampliaram, qualificaram e é impressionante mesmo. Então, nesse ponto, eu não posso me omitir e falar, não, é uma técnica. Não é só uma técnica, não. Ela realmente funciona, é excepcional, tem me ajudado em autodefesa, em melhorar minhas energias, né? Então, assim, analise a técnica, analise o conteúdo, esqueça a pessoa por trás. Porque quando a pessoa fala, quem fala esse casal, essa pessoa aqui, não vou fazer. Então, quer dizer, qual é o sentido até de pesquisa, de investigação em relação a isso, sabe? Então, se um dia você puder aprender como eles fazem, tem até cursos deles aqui gratuito no YouTube, acho que se não me engano tem, né? Pelo menos faz muito tempo que eu não vejo, mas vale muito a pena. Aplica, sem preconceito, sem ideia preconcebida, sem argumento ad hominem, sabe? Vai, faz, testa. Veja se para você vai ser bom, veja se vale a pena, veja os resultados. Então, é realmente, assim, excepcional. Muitíssimo maior. E as pessoas viram marionete no meio dessas energias. Isso aí. Então, essa técnica, ouve, e a maneira que ela ocorre, é a energia mover dentro do corpo, só que tem que mover com um determinado ritmo e tem um jeito da pessoa concentrar para não dispersar. Porque se a energia dispersa, sempre ajuda, mas não chega no que a pessoa quer. Porque muita gente trabalha com energia, eu vou ativar um chakra, eu vou limpar a minha aura. Só que o trabalho que ela faz, se não é feito corretamente, ao invés de limpá-la, a deixa mais vulnerável para no dia seguinte uma determinada aproximação espiritual acontecer. Por quê? Porque quanto mais a energia da pessoa está aberta, está conectando com estes campos que estão à volta, mais vai criando como se fosse uma marca, como se fosse um padrão energético, um código informacional que faz com que aquilo se repita. Por isso que pessoas que às vezes elas têm um pesadelo, elas têm espíritos, entidades de algum tipo específico que se aproxima dela, aquilo se repete, porque aquilo fica marcado no código energético dela. Então, com essa técnica, o que acontece? À medida que ela move a energia, ela trabalha com duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, tem uma terceira que é um efeito secundário. A primeira coisa ela começa a ativar todos os chakras. Porque não é só energia vum, 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 é a energia move com uma profundidade para ir na raiz dos chakras. Porque os chakras são um campo energético assim, e eu acho que quem está nos ouvindo sabe o que é chakra, né? Os nossos centros energéticos do corpo energético, eles são um campo, eles não são uma bolinha aqui na superfície. E esse campo, ele tem um tamanho, ele se distribui. E um interpenetra o outro. E às vezes uma pessoa pode ter, por exemplo, um bloqueio no chakra que está mais para um lado, mais para o outro, que está na superfície, ou está lá profundo, de vida passada, ela nem notou e aquele negócio está lá e cria aquela informação energética. Então, quando faz a técnica corretamente, começa a ir e massagear lá dentro. Então, contaminações, energias de fora que vieram e grudaram, com o tempo aquilo vai mexendo, mexendo, mexendo. É quase como se você pegasse um ultrassom e desprega, sabe, assim, descola aqueles elementos que estão ali. Então, isso é uma coisa da técnica. A segunda coisa da técnica, que é primária, não é ainda o efeito secundário, é que isso dá uma autodefesa tremenda. E eu vou contar para vocês, eu já tive momentos, lugares que eu fui, em que tudo aparentemente bonitinho, mas estava tudo feito para pôr energia em cima das pessoas, para elas deixarem de pensar com clareza. Sabe quando é um ambiente que manipula? Alguns ligados à espiritualidade, outros não, outros ligados a outros setores da comunidade humana, da sociedade, que está cheio de gente, um querendo manipular o outro. E quando eu noto aquele negócio que vai impregnando, qual é a técnica que eu uso? É essa técnica. E essa técnica, no momento que a pessoa está movendo a energia, se a pessoa está concentrada no movimento, não tem jeito de uma energia externa entrar nela e a energia dela não sai, ela não vai perder energia. Porque ela cria um sistema fechado na energia dela. A energia sua, guru, a minha, de todo mundo, é um sistema aberto.
Por isso que a gente interconecta, né? A gente sente, a gente vai a lugares, sente bem, sente mal, está conversando com alguém, rola um papo legal ou não, porque nós somos sistemas abertos. E por isso que todo mundo tem possibilidade de sentir energia, de fazer fenômenos, e a maioria das pessoas sente energia e tem fenômeno, porque o sistema energético nosso é aberto. No momento que a pessoa faz essa técnica, ela se tornou um sistema fechado. Por quê? A energia toda dela e todo o potencial, todo o sistema energético dela está voltado para dentro dela, para ela mover só a energia dela dentro do corpo dela. Então, esses são os dois efeitos. Primeiro, ela vai se limpando e harmonizando. E segundo, ela aumenta a autodefesa. Agora, o efeito secundário que acontece é a pessoa fica mais sensível. E eu adoro a técnica por isso, porque ela fica mais sensível à medida que ela também ficou mais forte, mais limpa e também tem mais autodefesa. Sim. Porque é a mesma técnica para os três. Você evolui um, você evolui no outro. As coisas ficam interconectadas. Então, traz uma clareza. A pessoa começa a identificar, parece que eu estou sentindo que a energia do ambiente do meu trabalho parece que ficou pior. Ficou pior não, filha, que agora você está notando. É isso aí. Porque se você está, vou usar aqui uma analogia grotesca, a pessoa está imunda, está fedida, ela vai num lugar que tem o mesmo mau cheiro que ela não sente. Agora, na hora que ela está com banhozinho, está com perfumezinho, e ela vai naquele lugar com aquele mau cheiro, aquilo penetra. O que acontece é que as pessoas começam a ficar mais capazes de observar o que verdadeiramente acontece do ponto de vista não físico, energético, espiritual, da dimensão astral, à volta dela. As formas, pensamentos, o que gravita na aura dela. E com isso, ela tem a possibilidade de fazer alguma coisa a respeito. Ela descobre que, nossa, eu sempre tive medo de tal coisa porque tem uma coisa que me acompanha desde que eu tinha 5 anos de idade, que eu morei na casa tal. Tudo isso é possível. Então, eu recomendo essa técnica porque é uma técnica segura. É uma técnica que, se a pessoa faz corretamente, e está cheio de coisas aí ensinando, eu ensino muito como fazer a técnica, tem que saber fazer. Essa técnica feita corretamente, você pode fazer na rua, você pode fazer na tua casa, pode fazer na casa do vizinho. Se for na casa da sogra, pode fazer também. Vai ficar equilibradinho. E depois que a pessoa consegue, aí vem a beleza que eu descobri depois das minhas pesquisas. Com pesquisas que eu fiz futuras ao livro que eu escrevi. Depois que a pessoa faz por um tempo, esse efeito que é do momento ali na hora, começa a criar uma mudança no código energético da pessoa, de tal forma que ela se torna mais tranquila, ela se torna outra pessoa. Ela muda a personalidade dela para melhor naturalmente, porque antes a personalidade dela, muitas vezes, estava pesada, carregada, contaminada. A pessoa que é sensível, cara, não dá para a gente esperar que essa pessoa seja tranquila, sempre dócil, só se ela for fingir, porque se ela é sensível, ela tem dia que está bem, no outro dia ela está drenada, no outro dia ela está com uma ideia fixa, no outro dia ela teve um sonho que o bendito não sai da cabeça dela. E ela tem medos e ela capta coisas. Essa é a vida da pessoa sensível. Ser sensível é um presente. Se a pessoa não souber lidar com isso, aí é uma maldição. Aí pelo menos ela vai ter outros problemas que ela não tinha pensado em ter antes, né? Agora, se você tem interesse também, dá uma olhadinha aqui no primeiro comentário do vídeo. Tem um link lá onde tem aulas e cursos gratuitos, e um desses cursos é onde eu falo sobre estado vibracional. Dou uma resumida em vários desses conteúdos que ela falou aqui. Dá uma olhadinha lá, pode ser bem interessante para você, tá? Eu não vou me estender porque o vídeo está ficando longo, mas se também você tem interesse em aprender experiências fora do corpo, eu criei o meu curso, onde eu reúno os maiores autores nacionais e internacionais para te ensinar tanto em curso gravado quanto em curso ao vivo. O gravado, você pode se inscrever agora e você já recebe a aula hoje mesmo para você ver no seu ritmo, quando você quiser. Inclusive o investimento, que já é pequeno nos 2 cursos, fica sendo muito menor. E tem um curso ao vivo, aí você vai fazer uma aula comigo, 2 aulas por semana, vai levar 2 meses e meio, mas são até mais aulas, é um curso mais completo, para você pegar tudo ali, tirar dúvidas ao vivo. Ah, Alexandre, perdi a aula ao vivo, não dá para aquele horário, não posso. Fica tranquilo. A turma ao vivo você vai receber o gravado, você vai assistir também quando você quiser, depois que aquela aula acontecer, tá?
Então o curso ao vivo não tem o gravado, não, é só ao vivo ou só gravado, tá? Então você faz aí sua escolha, faça e vem aprender. Estou muito feliz, então o curso está assim excepcional e dá uma olhadinha se for do teu interesse, tá bom? Gente, então é isso, agradeço pela presença de todos. Se gosta desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal, tem muito vídeo bom por aqui e compartilhe com outras pessoas. Eu sou Alexandre Pereira, fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias positivas para vocês. Até a próxima, valeu!